nesta noite, mais uma vez agradecer a Deus, porque nos dá essa oportunidade de nós estarmos aqui reunidos para adorar o seu nome, para prestar a Ele o nosso louvor e exaltá-lo, porque Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. Estamos aqui também reunidos para aprender na palavra de Deus. A igreja do Senhor, com este objetivo de ouvir a voz de Deus através da sua palavra, a palavra que nos fortalece, que nos alimenta e que nos mantém firmes nesta jornada que nos leva para o céu. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Quero agradecer a Deus pela vida de cada um dos irmãos, obreiros, pastores que vieram aqui, estão nesta noite aqui reunidos juntamente conosco. Está muito bonita a igreja. Para ficar mais bonita só se estiver cheia em cima também, aí ficava mais bonita ainda. Mas ela está linda a igreja. Vamos ficar de pé, não vamos nos demorar muito, porque precisamos mesmo ouvir a palavra de Deus. Quero convidar os irmãos a abrir aí a sua Bíblia no livro de Provérbio de número 22. Você vai abrir aí no versículo 28. Nós vamos ler apenas esse versículo de número 28 e passaremos a refletir na palavra de Deus. Você vai ler e vai permanecer com a sua Bíblia aberta, porque nós vamos fazer muito uso da palavra do Senhor. E é bom fazer igual aqueles crentes ali da igreja primitiva, conferindo todas as coisas que estão sendo ensinadas para nós. Hoje tem tanta gente ensinando coisas que não estão aí escrita na Bíblia, ensinando coisas, e as pessoas estão aprendendo e fazendo às vezes muitas coisas erradas. Então nós precisamos conferir, como a Bíblia mesmo diz, conferir coisas espirituais com espirituais. Louvado seja Deus. Quem encontrou Provérbio de número 22, versículo de número 28? Amém? Alguém ainda não encontrou? Diga assim: ainda não. Diz assim a palavra do Senhor: não removas os marcos antigos que puseram teus pais. Amém? Vamos repetir. Não. Amém. Pode se sentar adorando ao Senhor nosso Deus. Meus irmãos amados, para começar, para introduzir esta palavra que eu quero transmitir para os irmãos nesta noite, uma das coisas que nós precisamos saber, quando nós falamos a palavra de Deus e mencionamos esse termo, marco, o marco, ele é algo que é utilizado, é uma estaca, é uma pedra, é um objeto que é utilizado para fazer uma demarcação. Quando nós fazemos uma analogia desse termo, para nós termos uma definição da palavra, o marco, ele significa, e é muito conhecido para quem possui aí propriedades, e quase todas as pessoas possuem, ou seja, um lote, ou seja, uma área rural, possuem e sabem que é o marco que define a divisa, que define a fronteira,
que define as extremidades de uma determinada coisa, os limites. Ou seja, o marco, ele é uma linha de demarcação, é uma linha cuja sua trajetória estabelece um limite, estabelece uma barreira. E aqui nós encontramos agora, neste texto da palavra do Senhor, falando sobre exatamente o marco e uma recomendação trazida na palavra do Senhor, para que este limite, ou este marco, essa linha que estabelece a divisa, ela não seja removida, porque a sua remoção pode acontecer duas coisas: o limite vai desaparecer, não vamos mais ter um limite, ou ele será estabelecido em uma outra posição. E quando a palavra de Deus nos fala a respeito disso, nós encontramos, entrando em harmonia com toda a palavra de Deus, que Deus, Ele estabelece para nós limites dentro da palavra do Senhor. Por isso que quando Jesus ensinava para nós, falando a respeito de dois caminhos, Ele falou assim: olha, tem dois caminhos, tem duas portas, tem um caminho que ele é largo, ele é espaçoso, e ele chega até uma porta larga também, mas quando você passa a porta é a morte. Mas tem um outro caminho, que ele tem uma linha de demarcação, ele é mais estreito, ele é mais apertado, ele é mais difícil de andar nele, e ele dá a uma porta estreita, mas essa porta estreita e apertada também, quando a gente entra, ela dá para a vida. Então nós entendemos que Deus estabelece para nós limites. Por isso que a palavra de Deus, olha, não removas os marcos antigos que puseram os teus pais. Não remova a linha divisória, a linha de demarcação que foi colocada pelos seus pais. Quer ver? Abra sua Bíblia aí no livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 31. Tem uma leitura aí no versículo de número 21. Capítulo 31, o versículo 21, a parte A diz assim, olha: põe marcos, finca postes que te guiem, e presta atenção na vereda, no caminho por onde passaste, e regressa, ó viagem de Israel, regressa às tuas cidades. Ou seja, põe marcos, finca postes, estabelece limites que te guiem, estabelece linha de demarcação que vai te guiar, que vai te dirigir, que vai estabelecer uma divisa, uma fronteira, uma extremidade do caminho que você vai percorrer. Então nós encontramos a palavra de Deus nesse mesmo livro do profeta Jeremias. Se você voltar um pouquinho atrás, no capítulo de número 6, nós encontramos também no versículo 16, olha como é que diz aqui, 6 e 16 diz assim: assim diz o Senhor. Quem é que está dizendo? Senhor. Muito bem, preste atenção quem está dizendo. Assim diz o Senhor: ponde-vos à margem no caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho.
andai por ele e achareis descanso para as vossas almas. E achareis descanso para as vossas almas. Põe-se diante do caminho, ali na extremidade, perguntai pelos caminhos antigos, pergunta e anda por ele, porque se você andar por ele, você vai achar um descanso para vossas almas. Toda a nossa jornada, irmão, toda a nossa jornada cristã, ela tem um objetivo de um dia nós chegar no céu, para alcançar um descanso. Não existe nada, não vale a pena nada neste mundo, se nós não chegarmos no céu, na promessa de Deus para nós. Então tudo nós precisamos fazer, para que a gente possa alcançar esta promessa. Mas hoje nós encontramos um status de uma igreja, a igreja de hoje. A igreja de hoje, nessa modernidade, vem sofrendo um declínio espiritual, vem sofrendo uma decadência espiritual. Tem muita gente que fala assim: a igreja não está assim. Tá. Tem pessoas que fazem parte da igreja, que estão na igreja, e estão sofrendo declínio espiritual. Estão sofrendo declínio espiritual, apostasia desses últimos tempos. São coisas que estão na palavra de Deus, que o Senhor diz que haveria de acontecer nesses tempos, e elas estão acontecendo. É esse tempo, é um tempo de declínio espiritual, é apostasia dos últimos tempos. Quando o apóstolo São Paulo escreveu para Timóteo, lá na primeira carta de Timóteo, no capítulo 4, o versículo 1, se você abrir aí a sua Bíblia, nós vamos encontrar, olha, o que diz a palavra do Senhor. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, o que diz? Vamos lá? Olha aqui, diz assim, ó: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos dias alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Quando a gente fala sobre isso, nós estamos falando de marcos, de limites que estavam estabelecidos, e eles estavam sendo removidos. Uma mudança de conceito, uma mudança de fé, coisas que outrora a gente acreditava e agora não acreditamos mais. E muitas pessoas estão apostatando, muitas pessoas estão deixando. Paulo aqui ele diz, nesta carta que ele escreveu, atacando contra as heresias, as doutrinas falsas, que eram inspiradas por demônios, heresias que as pessoas acreditavam e estavam saindo dos limites, da linha de demarcação que eles deveriam caminhar, estabelecida por Deus através da sua palavra. E apostata da fé. Tem muita gente, irmão, muitas pessoas que eram crentes, e hoje você vê. Outro dia eu estava sentado ali, alguém chegou ali, pediu alguma coisa, e teve alguém que me falou assim: era um tocador na igreja, tocava aqui na igreja, era um tocador da igreja, estava aí pedindo dinheiro para, vocês sabem para quê? Por quê? Porque invadiu a linha de demarcação, removeu o marco,
Às vezes aquele alinhamento que a pessoa precisava de andar, não, vou abrir aqui mais um pouquinho, estabelecer mais alguma coisa aqui. Então a apostasia desses últimos dias, né, como se apresenta a crise do cristianismo. Essa apostasia é como está se apresentando a crise do cristianismo hoje. Hoje, irmãos, os ataques que nós sofremos não são mais aqueles ataques frontais, aquela repressão. Quem é do tempo que você, se estivesse orando na igreja, alguém atirava pedra aqui no telhado? Tem alguém aqui desse tempo? Tem alguém desse tempo? Tem? Aí. Que você estava orando, alguém atirava pedra. Que você saía para evangelizar, alguém fechava as portas. Alguém te perseguia. Éramos perseguidos. O ataque era frontal, era realmente um ataque frontal, uma repressão. Mas hoje é diferente, não é mais daquela maneira, mas hoje é um ataque sutil contra nós. O ataque que vem contra nós hoje é de forma sedutora. Nós estamos sendo seduzidos, a igreja do Senhor está sendo seduzida a remover os marcos antigos, as suas crenças antigas, a largar este caminho, a criar facilidades para o Evangelho. Mas a Bíblia nunca mudou. A Bíblia, a palavra de Deus é a mesma. O caminho ainda é o mesmo que nós precisamos percorrer. Ele ainda continua. Por isso que o Senhor fala assim: olha, põe-se na beira do caminho e olha pelas veredas antigas. Procura por elas. E anda nelas, porque elas é que vão salvar a sua alma. Mas ali está um negócio tão bom, ali está um pipoco, ali tem outro ali que está revelando, e não sei o quê, e assim, cuidado, veja se está dentro dos limites que Deus estabelece para nós na sua palavra. Não importa a modernidade, não importa celular, não importa computadores, não importa tantas coisas de avanço tecnológico que nós temos hoje, mas a palavra de Deus, ela não muda. Os preceitos de Deus são para sempre para nós. Nós não podemos. Agora, nesse tempo, agora a gente pode ser crente assim e assado, né? Hoje, irmãos, nós precisamos conclamar para aquilo que é. O que é conclamar? É gritar bem alto para aquilo que é original. A igreja do Senhor, ela precisa conclamar, ela precisa gritar bem alto para aquilo que é verdadeiro, ao invés daquilo que é falso, para aquilo que é original, ao invés daquilo que é imitação. Nós vemos tantas imitações aí, nós estamos vendo tantas coisas falsas aí, e nós não podemos calar. Nós temos que conclamar com alta voz para aquilo que é verdadeiro, aquilo que vem de Deus, para aquilo que é original. Precisamos voltar para isso. Olha, não remova os marcos antigos. Olha, não remova, conclame para aquilo que é original, pois que é somente assim que nós poderemos escapar da crise que assola o cristianismo. Se nós não fizermos isso, nós também não vamos escapar. Se nós deixarmos aí ser levado por essa correnteza, se a gente entregar o nosso corpo para isso, porque este cenário, hoje, nós temos um cenário desta crise, um cenário que está alheio à verdade histórica do cristianismo, um cenário que está alheio
a verdade, aos valores. Estão trocando esses valores. Estão hoje implantando um cristianismo alternativo, são valores alternativos. Estão implantando um livre arbítrio. O cristianismo hoje está virando um produto de mercado. Existe competição, é um produto mercadológico, alguém aí oferecendo vantagens, e muitos crentes estão indo atrás dessas vantagens, mas muito cuidado, porque às vezes você pode ter vantagem, e aí uma mudança de um cristianismo para outro, indo para uma alternativa, para uma igreja mais fácil, para um evangelho mais moderno, para um evangelho mais liberal, mas está perdendo aquilo que é mais valioso na sua vida, que é a salvação, o direito de ir para o céu. Não remova os marcos antigos. Não remova. Nós precisamos, irmão, olha, tem 3 coisas básicas desse caos espiritual, desse afastamento, que nos leva a ter esse afastamento das coisas de Deus. Existem 3 coisas básicas. Tem outras, mas basicamente é isso aqui. A primeira coisa, o pecado. A nossa natureza pecaminosa. Nós queremos às vezes justificar o nosso pecado. Quando o nosso pecado é confrontado com a palavra de Deus, às vezes nós não gostamos. A gente não acha bom. A gente não aceita a repreensão de Deus. Deus fala conosco através da sua palavra. Ele nos repreende, mas o pecado fala mais alto e nos afasta, e nos leva para esse caos espiritual, nos leva para essa situação caótica, esse declínio. Começamos a ter uma inversão de valores, né? Queremos ter um livre arbítrio, e nós temos. Nós podemos escolher. O único direito que nós temos diante de Deus é de escolher. Nós possuímos o livre-arbítrio, mas sempre Deus nos manda escolher aquilo que é melhor, aquilo que Ele tem guardado de melhor para nós. Somos nós que vamos escolher. O livre-arbítrio. Às vezes nós estamos invertendo os valores. O profeta Isaías, lá no capítulo 5, no versículo de número 20, se você abrir aí sua Bíblia e acompanhar comigo, profeta Isaías, capítulo 5, e o versículo de número 20, olha, como é que ele diz aí para nós na sua palavra, capítulo 5, versículo 20, ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem chamam mal, que faz da escuridade luz, e da luz escuridade, põe o amargo por doce, e o doce por amargo. O profeta fala esta palavra para nós, é para demonstrar esta inversão de valores que nós estamos querendo viver. Estamos pegando coisas erradas, e dizendo que está certa, coisas que vão aparecendo no nosso dia a dia, nós não queremos mais confrontar com a palavra de Deus, e acolhemos no nosso cotidiano, no nosso estilo de vida, como algo certo, achamos até certas atitudes, certos comportamentos, nós até dizemos que está certo, não tem problema. Ignoramos o que Deus diz na sua palavra, mas a Bíblia nos diz claramente, ai dos que ao mal chamam bem, e aquilo que é bem chamam de mal, aquilo que é bom chamam de mal, porque nós estamos invertendo esses valores, né?
Nós não precisamos, irmãos, o ser humano, faz tantas coisas aí para criar uma zona de conforto, para se justificar, e nós não precisamos de muitas coisas, de muitos argumentos para provar que a espécie humana, o homem, é o pior de todos que tem na face da terra, porque teve o privilégio de Deus, de ser a obra-prima de Deus, com sabedoria, com intelecto, com inteligência. Mas o próprio Senhor diz que o animal obedece o seu dono, o jumento obedece quem coloca milho lá no seu coxo lá, mas o homem não obedece a Deus. Nós temos essa natureza, e estamos nos afastando de Deus, estamos estabelecendo outros limites para nós, colocamos os nossos próprios conceitos como uma linha diretriz desse caminho que nós percorremos, mas não pode ser assim. Nós precisamos andar dirigidos pelo Espírito Santo, através da palavra do Senhor, e não remover os marcos antigos. Outra situação desse caos, coisas básicas do caos espiritual. A segunda causa, a fragmentação da fé cristã. A nossa fé está sendo fragmentada, ela não é mais integral. Outro dia eu vi uma imagem e até dei um sorriso. Alguém postou uma imagem, colocou assim uma pizza grande, toda juntinha assim, não tinha nada cortado nela, uma pizza. Aí colocou assim: Jesus nos quer assim. Aí colocou outra pizza toda fatiada, com os pedacinhos, cada um pedacinho assim, e falou assim: mas nós estamos fazendo desse jeito. Aí colocou lá, igreja fulano de tal, igreja fulano de tal e tal. A nossa fé está fragmentada. Nós estamos abandonando alguns conceitos, muitas pessoas estão abandonando alguns conceitos, julgando esses conceitos antiquados e assumindo uma nova fé, uma nova concepção de fé, removendo os marcos que já foram estabelecidos por Deus através da sua palavra, mudando, vai para aqui, vai para ali, fragmentando a nossa fé. Mas nós não podemos fazer isso. No início da história da igreja, nós tínhamos somente a fé bíblica, tá? A doutrina que era ensinada, a doutrina só com respaldo na Bíblia. Hoje tem gente ensinando com base numa revista, não sei como é que chama aí, sei, mas não vou dizer aqui, ensinando com base numa revelação de não sei quem, de um sonho que alguém teve aí, não sabe nem se foi um sonho, se foi uma revelação, se foi um sonho de barriga cheia. Cuidado, a nossa fé, ela precisa de ter respaldo. A doutrina que nós aprendemos precisa de ser conferida com a palavra de Deus, ela precisa de ter respaldo na Bíblia, porque na Bíblia é que ela tem a autoridade de Deus e nos garante o resultado final, que é ir para o céu. Precisamos conferir essas coisas. Hoje, irmão, hoje vale tudo, né? Os líderes, as lideranças, os líderes estão liberando doutrinas básicas, ensinamentos básicos, coisa que o cristão aprende quando está iniciando a sua caminhada cristã. Os líderes estão abandonando isso por conta própria, como se fossem, porque não são, né, mas como se fossem donos da igreja que eles dirigem. Estão abandonando doutrinas básicas, coisas essenciais, coisas vitais, para que o crente possa alcançar a salvação.
isso está sendo abandonado, está sendo removido desta jornada que os irmãos estão percorrendo. E nós precisamos tomar cuidado. Olha, doutrinas básicas por conta própria, estão removendo doutrinas básicas por conta própria, como se fossem donos da igreja que dirigem. Tá? Qualquer lixo religioso hoje que tiver o rótulo de evangélico, passam como se fossem original. Se tiver nome de evangélico, até cerveja já estão bebendo, né? É ou não é? É ou não é? Cerveja gospel, estão bebendo, removendo o mar. Funk gospel. Outro dia eu vi uma igreja que colocaram um ringue de MMA e estavam dentro da igreja com MMA gospel. Um dia desse aí alguém chegou para mim, uma irmã, querendo fazer uma programação na igreja, para chamar uma fulana de tal aí, cobrar R$50 das irmãs para fazer programação, e queria fazer um desfile de moda gospel dentro da igreja. Eu falei, aqui na igreja? Fazer? Deixa o ginásio para lá. Arruma um ginásio aí, arruma uma quadra de esporte, em outro lugar, na igreja não. Aqui na igreja... Mas é uma moda gospel para as irmãs. Não, para lá. Não, aqui não. Estão mudando tudo, lixo, todo lixo religioso que tiver rótulo de evangélico, passam como se fosse original. Passa como se fosse algo vindo da parte de Deus, mas só vem da parte de Deus aquilo que está na sua palavra, e nós precisamos pegar esses lixos e comparar com a palavra. Está aqui, está confirmando bem, não está? Jogue fora, não use isso na sua vida, porque vai te matar, vai matar a sua fé e roubar a sua salvação. Não use. Pastor, mas é gospel. Pode ser. O gospel hoje ele vem com uma forma de levitar um pouco mais o nome evangélico ou até crente. O povo não quer mais falar assim, eu sou crente. Não, eu sou gospel, sou evangélico. É como está dizendo assim, eu sou um crente mais moderno. Eu uso bebida, eu faço assim, eu jogo bola, eu bebo uma cervejinha, não tem nenhum problema. Não, cuidado, seja crente, faça como Jesus falou para Tomé, olha, não seja incrédulo, seja um crente, seja crente mesmo, de verdade, original, direto da fábrica. Eu sou original, direto da fábrica, feito no fogo do Espírito Santo, através da palavra, gerado na palavra de Deus, aleluia. Esse negócio remendado não, irmão. Esse negócio remendado não, esse negócio aí cheio de emenda não, isso não vai vingar não. Não adianta. Pode ficar aqui na igreja junto com nós aí, vai ficando aí, mas quando chegar na hora de entrar no céu, vai bater lá, vai dizer para Jesus, Senhor, no seu nome eu preguei, no seu nome expulsei demônio, eu curei os enfermos, mas Jesus vai dizer assim, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, porque eu não vos conheço. Não entra, está na igreja, mas não entra, não adianta, precisamos manter os marcos antigos, os limites. Olha, terceira causa, o desprezo das Escrituras. As pessoas hoje estão desprezando as Escrituras, os crentes não estão mais querendo fazer igual o apóstolo São Paulo falou, escreve no Romanos e falou assim, olha, ele fala assim, rogo-vos, irmãos, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Procurando saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É a Bíblia. Mas hoje nós estamos
muitos aí estão desprezando as Escrituras Sagradas. Acha melhor, alguém fala aí alguma coisa, a pessoa escuta aquilo ali e começa a seguir aquilo. Não, seja um seguidor de Deus através da sua palavra. É ela, o salmista diz, olha, é lâmpada para os meus pés, ou seja, ela me mostra a situação, o lugar onde eu estou, e luz para o meu caminho, ou seja, ela me mostra por onde eu devo passar, qual é o caminho que eu devo percorrer. É a palavra, é a Bíblia Sagrada, que Deus está preservando aí. Tantas pessoas tentaram destruir, mas Deus está preservando, porque é ela que nos leva, ela que é a bússola que nos leva nesses limiares, nesses marcos que o Senhor colocou para nós, para que a gente chegue até no céu. Tá? Hoje, nós vemos aí, quando nós olhamos no Novo Testamento, nós vemos ali Simão, aquele Simão mágico, né? Quando ele não queria saber da palavra, ele queria, com a visão de lucro, lá em Atos dos Apóstolos capítulo 8, com a visão de lucro, ele queria ser batizado no Espírito Santo, ele queria ser crente, uma visão do cristianismo totalmente distorcida. E hoje não é diferente, nós encontramos igrejas mercadológicas, ministérios mercantilistas, que estão vendendo, colocando Jesus e as suas bênçãos na vitrine, como oferta pelo pecado, como mercadoria barata. Tem gente fazendo isso hoje, e nós precisamos tomar cuidado. Nós vemos muitos crentes aí se debatendo, não estão procurando esse conhecimento de Deus, estão aí se perdendo nos caminhos, nos labirintos da sua fé. Mas nós precisamos andar, como disse aqui a palavra de Deus, olhando para esses marcos antigos. Quando você vai olhar numa fazenda, irmão, que você vai procurar a divisa da fazenda, você anda lá dentro da fazenda, aí você sai procurando, aí você chega lá, aí chega no cantinho da fazenda, você olha lá, mexe assim, tira o capim e tal, aí você vê um negócio, um toco afincado lá, opa, é aqui, ó, o marco é aqui, ó. É assim que a gente tem que andar na nossa fé, a gente tem que sair procurando os limites, por onde que eu devo passar. Não é diferente, é igual um fazendeiro, alguém que está aí procurando os limites. Se você compra um terreno, um lote, você vai procurar lá o marco, o limite, onde até onde que é seu, que você possui. Não é diferente, procure esses marcos na palavra de Deus, para que você não erre o seu caminho, para que o seu percurso seja perfeito e ele te leve. Mas hoje igrejas, estão aí igrejas mercadológicas, ministérios, colocando Jesus e suas bênçãos na vitrine como oferta pelo pecado, bênção, oferecendo bênção financeira, oferece, não vem para cá que aqui você vai ser abençoado, você vai prosperar. Tem igreja que faz propaganda na televisão e fala assim, olha, eu tinha isso, não tinha isso, e hoje eu tenho isso e isso. Está oferecendo bênção, não é Jesus, não é salvação, não, estão vendendo bênção. Chega aí, diz, olha, bênção financeira, sorte no amor, bem-estar físico, bem-estar mental, estão oferecendo para as pessoas. Teve uma pessoa que me procurou aqui na casa pastoral, dizendo que estava com problema, sentindo pesado e tudo, e eu dizendo para ela, olha, começou a contar uma dificuldade, eu disse assim, você já foi para a igreja? Já. Você já aceitou Jesus? Eu aceito Jesus toda hora. Eu aceito Jesus toda hora. Eu falei assim, mas você está sentindo tudo isso? Estou sentindo. Aí eu disse assim, olha, mas você precisa de realmente abrir o seu coração para Jesus entrar nele, fazer uma confissão de fé, de verdade, porque o Jesus que eu conheço, o meu Jesus, ele, se eu tiver dentro de uma enfermidade,
se eu tiver numa crise financeira, se eu tiver com problema na minha família, se eu estiver sofrendo perseguição, mas todo o tempo eu posso estar sofrendo todas essas coisas, mas meu coração tem paz. Ele tem paz. Porque Jesus, ele prometeu que ia me dar paz. Aqui no mundo ele falou para mim que eu ia ter aflição, que eu ia ter que renunciar a muitas coisas. É isso que ele disse para mim. Ele disse que eu seria perseguido. Disse que nós iríamos padecer muitas coisas aqui, mas que a gente ia chegar no céu para o repouso eterno. A promessa que ele tem para nós é no céu. Tem gente que diz que quem tem promessa não morre, morre, porque às vezes a promessa é só no céu que nós vamos receber ela. Às vezes nós vamos receber, tem alguém que às vezes recebe alguma coisa aqui, mas a verdadeira promessa, aquela que todos nós vamos receber, é uma entrada no céu, no repouso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós precisamos correr atrás dela. Bem-estar físico, mental, prosperidade material, tudo um misticismo cego, um sincretismo de religião. Outro dia eu passei na porta de uma igreja, eu vi uma porta. Eles compraram uma porta aí num material de construção, aquela porta de aço, e parafusaram ela no chão e fizeram uma fila e falaram assim: passa aqui na porta, porque você passando aqui, Jesus é a porta, ele é essa porta aqui, você vai passar e está passando por ele. Conversa! Isso é misticismo. Eu não preciso ver Jesus como uma porta para me passar por ele, não. Quando eu aceito Jesus como Salvador, ele é a porta, ele é a porta que eu entro para o céu. É uma figura de linguagem. Isso é misticismo, é coisa trazendo do mundo, lá das macumbas, do candomblé, trazendo para cá, e muitas igrejas estão fazendo isso, e na Assembleia de Deus muita gente querendo fazer, removendo os marcos antigos. Irmão, estão me entendendo? Removendo os marcos antigos. Nós não podemos. Nós precisamos manter esses marcos. Olha, irmão, a Bíblia, ela hoje já não está mais sendo o livro principal para muita gente. Estão trocando a Bíblia por outras coisas. Estão andando hoje em outras cartilhas. Não é mais a Bíblia, não é mais o livro principal da nossa fé. Estão trocando a Bíblia pelas terapias de culto que vem massagear o ego da pessoa, justificar o seu pecado. Estão trocando a Bíblia por isso. Às vezes o Senhor está querendo limpar a pessoa, quer produzir uma santificação na pessoa, ela passa por algum processo, e as pessoas não aceitam. E nós precisamos aceitar, porque Deus sabe trabalhar nas nossas vidas, porque Ele que nos conhece a todos nós. Quando eu aceitei Jesus como meu Salvador, eu era um homem arrogante, eu era um homem brigão, não levava desaforo para minha casa, bebedor de cachaça. Não tinha um domingo que eu ficasse um domingo sem dar uma briga. Pegava uma moto que eu tinha e me enchia a cara de cachaça, ia para o campo de futebol, saía correndo atrás do jogador de futebol lá no campo, lá, de moto. Depois ele saía correndo atrás de mim, eu saía embora correndo. Mas o dia que eu encontrei Jesus, Ele falou para mim assim: olha, eu vou arrumar a sua vida. E Ele me falou, foi 2 anos que Ele tirou todas as coisas que eu tinha, que eu achava que tinha, e as que eu nem imaginava que eu tinha também Ele tirou, e Ele me fez uma nova criatura. Mas Ele trabalhou na minha vida. Eu aceitei o processo que o Senhor queria fazer na minha vida. Mas hoje não, nós estamos trocando a Bíblia por uma terapia de culto, uma curtição gospel.
achando que um culto de jovens no sábado é apenas um ponto de encontro, uma curtição gospel, e não é isso. É um culto de jovens, é um culto de adoração a Deus, que a presença de Deus precisa de ser real. É um culto de doutrina, é um culto de adoração a Deus, a presença de Deus tem que ser real. É um culto evangelístico, é um culto de adoração a Deus, e a presença de Deus é real. Não é uma curtição, não é um encontro que nós marcamos com alguém, mas é um momento que nós estamos na presença de Deus para adorar a Ele. Nós não podemos remover esses marcos antigos, né? Pelas terapias de culto, pela curtição gospel, tá? Um termo que é utilizado para esconder a palavra evangélica ou crente, né? Muito utilizado por aqueles que adoram os modismos, tá? E fogem das verdades puras do Senhor. Uma curtição. Às vezes vem para o culto só para se apresentar como um artista. E não é isso que o Senhor, não é você o centro deste culto. O centro deste culto tem que ser Jesus Cristo. Tem que ser Jesus Cristo. Não importa se você é uma liderança, não importa se você é o pastor presidente, se é a esposa do pastor, se é um obreiro, não importa se é o crente mais antigo, você não é o centro da adoração. O centro da adoração é Deus, e é Ele que precisa de ser adorado, irmão. É Ele que tem que ser adorado. Quando nós saímos de casa, nós precisamos já sair. Olha, eu vou para a casa de Deus para adorar a Deus, para abrir os meus lábios para adorar a Deus, para eu sentir a presença de Deus, para Deus falar comigo. E quando nós fazemos isso de verdade, nós estamos olhando. Mas hoje, o que não presta está sempre na moda. As coisas que não prestam estão sempre na moda, mas o que é bom cai, é removido com facilidade, cai em desuso, sai da lembrança. E às vezes nós estamos deixando essas coisas acontecer, mas nós devemos olhar pelas veredas antigas e não podemos remover o marco. Pastor, o que é remover o marco? É criar facilidades. Criar facilidades para o Evangelho, para o nosso cristianismo. Não, nós devemos andar nesse caminho que o Senhor tem dificuldade? Tem. Então vamos ficar pertinho de Jesus. Vinde a mim. Está cansado? Sobrecarregado? Eu vou te aliviar. Toma meu jugo, porque é leve. Aprende de mim, que sou manso e humilde. Porque é isso que o Senhor tem para nós. É isso que Ele tem para nós. Eu vou finalizar aqui. Olha, a segunda carta que o apóstolo São Paulo escreveu aos Tessalonicenses. Abre aí para você ver, e eu já vou finalizar com essa palavra. Na segunda carta do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses, ele diz assim: assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições ou os ensinos que vos falaram ou que vos foram transmitidos. Guarde isso, guarde esses ensinos que foi transmitido para você, que foi ensinado para você. Não remova, não. E quando ele fala guardar, é praticar, colocar em uso, viu? Começar a colocar em uso na sua vida, começar a colocar na sua vida. Aí nós vamos realmente estar trilhando este caminho, dentro dos limites que o Senhor deu para nós, dentro dos limites que o Senhor deu para nós. Não vamos remover, vamos continuar firmes nesta caminhada, porque nós assim vamos chegar lá no céu de glória. Amém, meus irmãos? Eu falei para minha esposa assim, eu queria cantar um hino aqui, já tinha me preparado para cantar ele, mas aí o pastor cantou. O pastor cantou o hino, cantou meu hino. Mas vou cantar de novo. É o
40 aí? 41. 151? 141. Vamos lá? Nesses caminhos, onde guiar-me, meu Senhor, cante. Por seu amor, é sua mão que por mim ferida, de pé, guia-me sempre, guia meus passos. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, sigo sem medo, que me encheu do seu amor, sentindo perto a sua mão. Escute, posso cantar